Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, chegamos ao final de mais um trimestre, o segundo trimestre de 2020. Uma série de lições maravilhosas, onde nós aprendemos sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, nessa última lição, nós vamos estar falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. É uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Quando o crente, se utiliza da armadura de Deus, a sua vitória é segura e completa. Como objetivos específicos, objetivos especiais, nós temos aí demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, como que o crente deve se preparar, quais os requisitos ou quais os elementos desse preparo para a batalha espiritual. Em um segundo momento, apresentar o campo da batalha espiritual, onde ocorre e como ocorre esse confronto na vida espiritual do cristão. E por último, saber quais são as armas indispensáveis ao crente nessa batalha. Nós sabemos que para lutar, nós precisamos estar munidos das armas necessárias. E aqui nós vamos descobrir quais são essas armas e o que elas se referem, como podemos usá-las, para que essas armas servem na nossa vida espiritual. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no meu canal. O meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, o seu ministério. Enfim, que Deus continue te abençoando de forma maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, em todas as suas mídias sociais, para que esses conteúdos possam ir mais longe, para a glória do nome do Senhor Jesus, e possamos conseguir levar a mensagem do Senhor a muitas outras pessoas, que como você precisa das verdades do Senhor. Assim como eu também preciso das verdades espirituais para o nosso alimento diário. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Eu não vou ler, mas eu gostaria de sugerir a você que faça essa leitura na sua lição e também na sua Bíblia. Aproveite que nós estamos chegando aí já ao término dessa série de lições. Leia o livro de Efésios. Se você não leu ainda, leia todo o livro de Efésios, para que você possa se inteirar das bênçãos espirituais que estão ao seu dispor. Nessa carta aos Efésios, Paulo faz uma excelente defesa da cristologia e também da soteriologia. Ao mesmo tempo que Paulo fala de Cristo de uma maneira esplêndida, ele fala também da salvação em Cristo, o privilégio
né, de sermos alcançados. Ele trata o privilégio da salvação, né, como as riquezas espirituais, né, para o cristão. Né, as riquezas espirituais, ou a riqueza da graça de Deus. Várias vezes Paulo vai tratar esse tema como riqueza, né? Não só riqueza no sentido de ser rico, mas de ser milionário espiritualmente falando. Ele não fala de riqueza, ele fala de riquezas, as riquezas da glória, né, de Deus. Portanto, você vai se surpreender, né, lendo a carta aos Efésios, toda essa carta, né, não deixe de ler. Deus tem um propósito especial, né, para a sua vida, e com essa leitura você vai conseguir compreender ainda mais do que Deus tem para a sua vida. Nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o preparo espiritual, né, para o crente, né, o preparo espiritual do crente para a batalha. É interessante que se diga que a gente não pode enfrentar uma batalha se não estivermos preparados para ela, né? Você já deve ter assistido alguns filmes de luta, de guerra, né, de batalha. Os exércitos estão totalmente preparados de ambos os lados, né, com espada, escudo, né, com lança, enfim. Isso, né, nas guerras antigas. No mundo, né, atual também é assim. Um policial militar, por exemplo, ele jamais entrará no complexo do alemão desarmado, né? Ele não vai entrar sem armas. Haja vista que os seus inimigos, os bandidos, estão fortemente armados, com .40, metralhadora, fuzis, né? Os bandidos estão fortemente armados. Então a polícia, ela não pode entrar, né, nas comunidades onde estão os traficantes, os bandidos de alta periculosidade, entrar desarmado. A nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela é comparada a essa luta diária, né, os confrontos, né, diários que nós temos. Os nossos inimigos, né, são as hostes espirituais da maldade. Aliás, nós temos 3 grandes inimigos que nós temos que lutar contra eles constantemente. Um dos nossos grandes inimigos é a nossa própria carne, os nossos desejos carnais que estão em nós, né? Como diz o dito popular, estão grudados em nós, né? Não saem. Nós precisamos vencer esses desejos carnais dia após dia. Um outro grande inimigo que nós temos é o mundo. O mundo é outro grande inimigo que nós temos. Quando falo do mundo, né, nós falamos do mundanismo, as coisas, né, que dominam esse mundo, né, a mundanidade, por assim dizer. E por fim, né, o diabo, né, e as suas hostes espirituais. Na nossa lição propriamente dita, nós vamos estar observando que os inimigos, ou o inimigo que Paulo fala aqui, né, ele dá nomes especiais a esses inimigos, que são as hostes espirituais da maldade. E é nessa linha que nós vamos estar seguindo ao longo, né, da nossa lição. O primeiro preparo para a nossa batalha espiritual, né, de acordo com o nosso comentador, é o fortalecimento no poder do Senhor. O apóstolo Paulo diz, portanto, né, fortalecei-vos no Senhor, ou no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A expressão na força do seu poder, ou fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Nós não temos poder, nós não temos condições em nós mesmos. Há um hino da harpa cristã que diz: em mim mesmo nada tenho, em que posso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero,
sim, e sempre esperarei, pois pela graça do Senhor Jesus eu lá estarei. Esse hino retrata muito bem essa realidade. É um dos hinos da harpa cristã que nos mostra muito bem essa realidade que Paulo está falando para nós, que nós precisamos estar revestidos da graça do Senhor Jesus, da força do Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus. Né? Sem esse poder, o crente jamais pode alcançar a vitória. Né? Precisamos de estar fortalecidos por meio da renovação da mente, né? Da vida em santidade, e ser cheio do Espírito Santo. Somente um crente cheio do Espírito Santo pode vencer as intempéries da vida. Os problemas, né, do mundo espiritual nos atacam de todos os lados e de todas as formas. Né? Por isso, nós precisamos estar revestidos, né, do poder de Deus. No obstante, o poder de Deus está disponível a todos os fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Essa promessa foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Eis que vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda sorte de mal, ou toda força, né, do inimigo. Então o primeiro grande preparo do cristão é se revestir, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A batalha do cristão, ela só se dá em aliança com Cristo. Alguém sozinho, né, por mais que essa pessoa tenha se entregado a Cristo como Senhor da sua vida, se ele não permitir Cristo fazer as suas batalhas, se ele achar por algum momento que ele pode ser vitorioso sozinho, certamente ele vai se arrebentar. Mas com Cristo nós venceremos todas as nossas batalhas. O segundo momento do nosso preparo é vigilância e oração. Olha o que diz, né, o nosso escritor: vigiando em todo tempo, com toda oração e súplica. Né? Vigiando em todo tempo, com toda oração e súplica. Não é possível entrar no combate sem essa cobertura tão preciosa na vida espiritual, que é a vigilância, aliado com a oração. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer toda oração, porque a oração, ela não tem regra, ela tem modelo. Né? Nós podemos orar de várias maneiras. Né? Existem várias maneiras de oração. Existem inúmeros modelos de oração. Podemos citar algumas. Oração de ação de graças. Orar agradecendo ao Senhor, né, por aquilo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele vai fazer ainda por nós. Oração intercessória. Interceder por nossa família, interceder pela obra missionária, né? Enfim, existe N modelos de oração e N formas de oração. Por isso, o apóstolo Paulo diz com toda oração, ou com todo tipo de oração. Oração de agradecimento, de ação de graça, oração intercessória, e a oração também aqui, ele destaca a oração feita com súplica. Né? Súplica é interceder com insistência. Suplicar é pedir com insistência. É pedir até que a porta se abra. Né? Suplicar é pedir com veemência. Nós precisamos pedir ao Senhor com veemência as bênçãos espirituais. Pedir ao Senhor, né, de forma insistente, até que Ele abra
as portas ao nosso favor. Mas não é apenas orar. Muitos crentes, né, vivem até uma vida de oração excelente, mas não vigiam, né? Entram em grupos que não deveriam entrar, fazem motim, né? Motins contra a igreja, motins contra a pessoas, né, da sua cidade, enfim, né? Até oram muito, mas não vigiam nada. A falta de vigilância leva um crente, mesmo que ele seja de oração, a um fracasso e uma derrota total. A nossa oração, ela precisa estar acompanhada com esse elemento essencial chamado vigilância, né? O crente precisa estar vigilante. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois essa preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. O inimigo, ele sabe quando nós estamos orando. Os inimigos da nossa alma, o Satanás e os seus demônios, são seres invisíveis, mas são seres reais, né? São seres invisíveis, mas são seres reais. Portanto, eles sabem o que nós falamos, eles sabem o que nós nos alimentamos, eles sabem, né, quando nós oramos ou quando nós deixamos de orar, né? E quando nós estamos em constante oração, aí que o inimigo vai nos atacar ainda mais, né? Procurar nos desestabilizar, nos tirar da vida de oração. É aí que nós precisamos, né, de vigilância dobrada, né? Vigilância dobrada. Pois é nesse aspecto que o inimigo ou os inimigos das nossas almas, né, têm pego muitos cristãos até sincero, que buscavam a Deus de forma sincera, mas que não vigiaram, deixaram o inimigo entrar por alguma brecha, né, por alguma área da sua vida, né, descuidou, né, em alguma coisa, e o inimigo entrou e fez a arruaça. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Nós precisamos conhecer os nossos inimigos, nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo e precisamos conhecer o lugar onde se dá a batalha, né? Precisamos conhecer o lugar onde se dá a batalha. Cada ambiente de batalha é uma estratégia diferente, né? Cada lugar de guerra, né, os soldados, os exércitos, utilizam de estratégia diferente. Por exemplo, se a batalha se dá pelo mar, a estratégia é uma. Se a batalha se der pelas florestas, né, pelas matas, a estratégia é outra totalmente diferente. Se a batalha se der pelos ares, né, a estratégia também, né, será outra totalmente diferente. Por isso nós precisamos conhecer, né, o campo de batalha do nosso inimigo. Nesse ponto, nós temos aqui primeiro as astutas ciladas do inimigo. A expressão ciladas do inimigo, né, fala das armadilhas. Quem já pegou o passarinho, né, nos tempos antigos, em que, né, não havia fiscalização quanto, né, a apanhar pássaros, né, a matar animais, né? Quem já caçou animais, né, paca, tatu ou outros animais, ou quem já, né, apanhou passarinhos em armadilhas, né, sabe muito bem o que isso significa, né? Ciladas do inimigo, as armadilhas que o inimigo usa, né, para atrair as suas vítimas. Essas armadilhas, elas são, né, totalmente perversas, porque elas são articuladas no reino das trevas, né? O líder dessa batalha, o líder desse reino, é identificado nas escrituras como diabo, né, do grego diabolos, que significa caluniador
acusador. É bem verdade que Satanás também tem outros nomes, né? Dragão, antiga serpente, né? O pai da mentira, enfim. Aqui nesse texto, no texto sagrado, em que Paulo vai falar das armaduras de Deus, né? Paulo vai chamar o nosso inimigo de diabolos, né? Que significa caluniador, acusador. No livro do Apocalipse, nós vemos o diabo como acusador dos nossos irmãos, né? Aquele que acusa os nossos irmãos, que acusou Jó, né? O patriarca da fé e da paciência, né? Que acusou Pedro, né? E que nos acusa diariamente, que acusou o sumo sacerdote Josué de estar com vestes sujas, e que nos acusa diariamente. Nós precisamos, né, de estarmos munidos das armas espirituais para nos defender das acusações do diabo. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, né, o diabo ele prepara laços, né, com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E nós vemos aqui alguns desses laços, algumas dessas artimanhas. Primeiro, confundir a verdade com a mentira. Fazer a verdade parecer mentira. Quantas profecias enganosas no meio do povo de Deus. Quantas línguas espirituais faladas no meio do povo de Deus, mas que não eram línguas estranhas, né, vinda do Espírito Santo. Mas o diabo usando pessoas, né, que deram lugar a ele, né, para atrapalhar o culto, para atrapalhar a obra de Deus. É possível uma pessoa cheia do diabo, cheia do espírito maligno, parecer uma pessoa boa, parecer uma pessoa de Deus, parecer uma pessoa que quer o bem da obra de Deus. É por isso que o apóstolo João diz, né, averiguai se os espíritos são de Deus, provai e vede se os espíritos são de Deus. Porque há espíritos que infiltram no meio do povo de Deus, mas não é espírito de Deus, é espírito de mentira, espírito de calúnia, né, que faz com que a mentira pareça ser verdade. Aliás, uma mentira contada várias vezes, né, ela toma uma forma de verdade. Ela toma um formato de verdade. E as pessoas incautas, as pessoas ingênuas, acabam acreditando que estão ouvindo verdades, quando na verdade estão ouvindo mentiras. Uma outra maneira do diabo enganar, né, as pessoas é deturpar as escrituras. Né? Uma outra astúcia do diabo é a deturpação das escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias apareceriam homens cruéis, lobos devoradores, que iriam, né, transformar a verdade de Deus em mentira. Iria amontoar falsos doutores e falsos mestres. Já estamos vivendo esse tempo em que muitos falsos doutores, falsos mestres estão entrando no meio da igreja do Senhor Jesus, deturpando a palavra, deturpando a verdade de Deus, transformando a verdade de Deus em mentira. Uma outra maneira é dissimular e induzir a dissimulação, né? Pessoas, né, que não somente são dissimuladas, né, mas utilizam dessa artimanha para introduzir a dissimulação no meio do povo de Deus. É fazer o erro parecer a verdade, né? Dissimular a verdade, né? Diluir a verdade, né? Minimizar a verdade, né? Destruir, né, as armas da verdade. Uma outra coisa é fazer falsos sinais, né? Os falsos milagreiros. Hoje nós estamos vivendo esse tempo
em que mais do que nunca nós precisamos de vigilância e do discernimento do Espírito. Porque aparecem os chamados pregadores, na verdade são falsos pregadores, que tiram prego da cabeça das pessoas, né, tiram câncer das pessoas de forma mentirosa, né, tiram tumores das pessoas de forma mentirosa, e que na verdade são falsos sinais. Quando esses falsos pregadores saem, né, vão-se embora, eles levam o dinheiro da igreja, né, os recursos que poderiam servir para ajudar os menos favorecidos da igreja e da comunidade onde a igreja está inserida, e as pessoas ali continuam doentes, continuam deprimidas, continuam tristes, porque esses pregadores, que na verdade são falsos pregadores, fazem falsos milagres. Jesus alertou sobre isso. Ele disse que haveria falsos cristos, né, que operariam falsos sinais, e que a igreja deveria estar atenta a isso. Uma outra astúcia do diabo é fazer acusações, né? Como nós já falamos em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, o diabo é chamado de acusador dos nossos irmãos. Uma outra maneira é semear a incredulidade, fazer com que as pessoas desacreditem na palavra de Deus. Nos dias do apóstolo Pedro já havia muitas pessoas que não acreditavam, por exemplo, no arrebatamento da igreja. Eles diziam: desde que os nossos pais dormiram, nós estamos ouvindo falar disso. Os nossos pais viveram pregando a vinda do Senhor Jesus e desde então nós estamos ouvindo, mas até agora nada. E o apóstolo Pedro vai tentar ajudar esses irmãos, dizendo: irmãos, não ignoreis uma coisa, que a vinda do Senhor, né, que o Senhor é longânimo, né, que o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é paciente, ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perda. A incredulidade nesse tempo em que nós estamos vivendo tem levado muitos crentes a não receberem o batismo no Espírito Santo, por exemplo. Não tem levado muitos cristãos a não receberem cura divina, porque não creem, muitos não estão mais crendo na eficácia da palavra de Deus. Essa é uma arma do diabo, fazer com que as pessoas descreiam do poder de Deus, que a incredulidade toma conta do coração das pessoas. Jesus exortou o discípulo, né, Tomé, dizendo: Tomé, seja crente, Tomé, e não incrédulo. A incredulidade nos tira a possibilidade de recebermos as copiosas bênçãos do Senhor Jesus. E uma outra e última, né, coisa que nós temos aqui é promover ideologias anticristãs. É claro que as astúcias do diabo são inúmeras. O nosso comentador, ele coloca apenas algumas, né, dado também o espaço da nossa lição. Mas uma delas é promover ideologias anticristãs. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós observamos um crescente número de aborto, né, crescente número de pedofilia, crescente número de divórcio, crescente número de homicídio, né, todas ideologias, né, que são patrocinadas pelo arqui-inimigo de Deus, o inimigo da nossa fé, o diabo. No segundo item do nosso segundo ponto, o conflito entre o reino, né, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Por mais que somos oprimidos pelas pessoas, por mais que somos afligidos por pessoas, né, quer seja na igreja, quer que seja na sociedade, né, onde quer que nós estamos vivendo, por mais que sejamos oprimidos em algum momento por pessoas, a nossa luta não é contra a pessoa. A nossa luta não deve ser contra o presidente da República, nem contra os governadores, nem contra o Supremo Tribunal Federal, nem contra o Congresso Nacional, contra os prefeitos,
né, o prefeito de cada cidade. A nossa luta não deve ser contra o prefeito, contra os secretários, enfim, a nossa luta não deve ser contra o judiciário, nem contra o legislativo. A nossa luta, ela deve ser constantemente contra as hostes espirituais da maldade. São as hostes espirituais da maldade que se apossam dessas pessoas, de alguma dessas pessoas, que são representantes do poder público, ou que são representantes da lei, né, que fazem com que essas pessoas sejam opressoras, fazem com que essas pessoas sejam ditadoras, tiranas. Portanto, nós precisamos orar dia e noite por essas pessoas e entender que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Não se trata de uma luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. O que é região celestial? Né? O que é regiões celestiais? Regiões celestiais, né, indica que a nossa batalha ela não está travada no mundo físico, mas no mundo espiritual. Né? A nossa batalha ela não está travada no mundo físico, mas sim no mundo espiritual. Fica claro que o cenário, né, do campo da batalha do crente é um cenário espiritual. Ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, essa luta ela é tanto individual, né, tanto de cada crente, quanto também uma luta coletiva. Né? Cada crente, né, faz a sua luta espiritual, usando as armas da fé. E a igreja como um todo também faz essa luta espiritual, usando as armas da fé. O nosso terceiro item aqui do segundo ponto, ele vai falar sobre as agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desse mundo e hostes espirituais da maldade. Esses seres espirituais estão caracterizados em 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. O diabo e os seus demônios não podem ser considerados como alguns já diziam em tempo antigo, que o diabo é um cão banguelo. Ora, esse cão banguelo, né, já mordeu muita gente, causando uma ferida mortal, né, levando essa pessoa ao abismo. Nós não podemos desprezar o poder do inimigo. Também não podemos supervalorizar o poder do inimigo. As duas coisas é verdade. Não podemos nem desprezar e nem supervalorizar. Não podemos desprezar porque o poder do inimigo é um poder real. O diabo e os seus anjos são poderosos. Né? Um demônio, ele consegue fazer uma pessoa ficar encurvada. Lembra da mulher encurvada que Jesus expulsou dela o espírito maligno? Depois de 18 anos ela endireitou? Um demônio fez com que a mulher ficasse encurvada 18 anos. A Bíblia fala também de um demônio que fazia um homem ficar surdo, mudo. Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, o espírito maligno daquele rapaz, e ele ouviu e falou. Era demônio que fazia ele ficar surdo e mudo, né? Porque, na verdade, todo surdo, né, a tendência é ser mudo, né? Então, o diabo, né, fazia com que ele perdesse a audição e também a capacidade de falar. Né? Quando Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, ele ouviu perfeitamente e falou perfeitamente. Os demônios, eles têm a capacidade de promover a religião, né? Todas as falsas religiões, né? Diga-se, por exemplo, né, de religiões que, né, os seus líderes disseram ter revelações com anjos, né, como o islamismo, né, os mormons,
né, que disseram ter contato, né, com revelações de anjo, são demônios que promovem doutrinas, são poderosos para promover doutrinas religiosas. Então, os demônios, eles são poderosos. Um segundo aspecto dos demônios é que eles são malignos. Esses agentes, né, hostes espirituais da maldade, eles agem como dizem, né, como dizem aqui o termo, eles agem com malignidade. Né? Refere-se aos demônios que empregam poder destrutivamente para o mal, ou eles só agem para o mal. Os demônios jamais agirão para o bem de alguém. Quando alguém vai nos centros espírita, por exemplo, né, vão em busca de receber algum benefício, os demônios promovem algum tipo de benefício artificial, mas por trás daquele aparente benefício vem uma série de malefícios para as pessoas que procuraram os trabalhos dos centros espírita. Porque os demônios, eles só agem com malignidade. Eles jamais falam a verdade. O diabo e os seus demônios nunca falaram uma verdade sequer. O diabo, ele é chamado de pai da mentira, né? Ele é pai da mentira. Portanto, quando ele fala mentira, né, diz o próprio Jesus, ele fala, né, do que lhe é próprio. Ele só age com malignidade. O último item aí, o último aspecto, eles são astutos, né, são cheios de sutileza e maquiagem, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Os demônios e seus anjos, né, o diabo e seus anjos, os demônios, eles não dormem, eles trabalham noite e dia para destruírem a igreja do Senhor Jesus, para enfraquecer a igreja. Portanto, quando você vê alguém, né, que não quer orar pela igreja, mas quer falar mal da igreja, não quer ajudar, não quer evangelizar, mas ele quer caluniar algum crente, né, essa pessoa é um agente do diabo naquele momento. Ele está sendo usado como agente do inimigo para destruir a igreja. Quando a igreja entra num estado de murmuração, de disse-me-disse, de picuinha, essa igreja, essa denominação, ela está fadada ao fracasso. Né? Os grupos, né, espirituais, né, que agem dessa maneira, eles estão sendo instrumentos do diabo, mesmo que não saibam que estão sendo. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado, todo poder, toda potestade e todo domínio. Portanto, a vitória é nossa no nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus não tem o que temer, apesar do fato de sabermos que os demônios, né, o diabo e seus demônios são poderosos, são malignos, são astutos, nós não temos o que temer. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Glórias a Deus. O nosso terceiro e último item, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Armadura completa de Deus. Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus. O termo grego aqui é panóplia, que significa armadura completa de um soldado totalmente armado ou fortemente armado. Toda a armadura. Imagine um policial, né, que tem, né, o seu revólver, né, que tem a sua 380, mas não tem o colete, né? Ou tem o colete, mas não tem a arma. Tem a arma, mas está descalço, ele não pode correr, né, para prender o bandido, ou para uma situação extrema, né, sair
em fuga, mesmo que temporariamente, né, porque ele vai voltar para prender esse bandido, né? Tomar toda a armadura. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias. Aliás, nós não temos armas próprias. As armas que nós temos são as armas da fé. E o apóstolo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, aqui nós temos, no segundo item, as armas indispensáveis da defesa. Primeiro, cingido os lombos com a verdade. Primeira grande armadura do crente é a verdade, né? Cingir os lombos retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Essa arma faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade, né, do soldado de Cristo. Só assim nós podemos vencer o mal, né? Cingido o lombo com a verdade. Nesse mundo onde o que impera é a mentira, onde a mentira parece ter mais valor, onde a mentira parece ter mais prestígio, o cristão precisa usar sempre a verdade. Falar a verdade, cada um com seu companheiro, como diz a Bíblia Sagrada. A segunda arma de defesa é a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção nos órgãos vitais. Na vida cristã, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. O Senhor Jesus, falando sobre isso, diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O crente deve ansiar, deve ser ansioso. O crente deve ter vontade que a justiça prevaleça. A nossa oração deve ser constante para que a justiça ela se faça presente no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, né, para que a justiça prevaleça na cidade, né, no âmbito municipal, em todos os poderes, né, em todos os setores. O cristão deve buscar ansiosamente pela justiça. É a arma de defesa que nós temos. É uma das armas de defesa, a justiça. Uma outra arma é o calçado, né, da preparação do Evangelho da Paz, né, que, confeccionada em couro, né, a meia bota, né, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Essa meia bota, né, esse calçado do soldado romano, na vida cristã, refere-se à firmeza do Evangelho, né, proporcionando ao crente testemunhar de Cristo, firmeza no Evangelho. Quantos dos nossos amados irmãos que, por falta de firmeza, um dia estão em uma igreja, outro dia estão em outra igreja, um dia estão super felizes, um dia estão super animados, outro dia está para baixo, porque não tem firmeza em Cristo, não se apegou a Cristo verdadeiramente. Nesse combate espiritual, nós precisamos nos apegar a Cristo, firmar em Cristo totalmente, para que nós não nos oscilemos na nossa fé, para que tenhamos firmeza no testemunho do Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, né? Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Na nossa fé cristã, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvida, rebelião, disparadas pelo diabo. Quantos dardos o inimigo dispara contra nós diariamente. Mas o escudo da nossa fé, né, com o escudo da nossa fé, nós conseguimos deter esses dardos inflamados, né, do maligno. Nós conseguimos nos escapar dessas flechadas danosas do inimigo, né, sobre a nossa vida. E por fim, o capacete da salvação.
que refere à nossa certeza, à nossa proteção, né, espiritual, a proteção espiritual da nossa mente, aonde o inimigo ele tenta mais nos atacar, né, jogando coisas na nossa mente, nos fazendo ficar perturbado, né? Esse capacete, ele nos dá a certeza de que já recebemos a salvação em Cristo e a convicção da plena salvação, né, no último dia. O soldado romano, mais do que nunca, precisava dessa arma para não ser atacado pelos inimigos. E a igreja do Senhor Jesus, mais do que nunca, precisa dessa arma, porque é na nossa mente que dá os maiores conflitos espirituais. Se não gerirmos a nossa mente, se não gerenciarmos as nossas emoções, a gente entra em parafuso. A gente precisa saber que há um Deus cuidando de nós. Há um Deus que cuida da sua igreja. Há um Deus que cuida da nossa família, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família. Portanto, nós não precisamos entrar em paranoia, não precisamos entrar em depressão, não precisamos ficar angustiados, porque há um Deus cuidando. Amém? Por fim, o nosso último item aí, a imprescindível arma ofensiva, né? Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa como para o ataque. O termo grego para ela, ou para a espada, era machaira, né? Identificando como espada curta. Isto significa que o combate ele é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. A nossa batalha, ela ocorre corpo a corpo. Não estamos longe dos nossos inimigos, embora os inimigos da nossa fé sejam invisíveis, né? Demônios que atacam contra nós diariamente, embora eles sejam invisíveis, mas eles nos atacam pessoalmente. O confronto, né, do diabo e dos seus demônios para conosco é pessoalmente, é frontalmente, mas com a espada do Espírito nós podemos vencer sempre, porque a palavra de Deus, que é a nossa espada, ela é poderosa, e é mais poderosa do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela é poderosa para fazer a divisão entre as juntas e as medulas. Ela é apta para separar a alma do espírito, coisa que nenhum psicólogo, nenhum terapeuta conseguiu fazer até hoje, separar a alma do espírito, nenhum teólogo conseguiu. A palavra de Deus consegue. Ela é apta para separar a alma do espírito, a junta das medulas. O que os médicos não conseguem fazer, a palavra de Deus consegue. E ela é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus é o nosso espelho, é a nossa bússola, é o nosso pão diário. Se estivermos apegados na palavra de Deus, certamente teremos vitória. Certa vez, uma senhora viu um rapaz norte-americano com a Bíblia na mão. A senhora olhou para o rapaz, dirigiu-se a ele e diz: "Muito bem, meu jovem." Ou, "Esse livro te separa do pecado." Ou, "O pecado te separa desse livro." Se nós estivermos apegados ao livro de Deus, nós seremos vitoriosos contra o diabo e os seus demônios. É claro, juntamente com as demais armas. Por isso o apóstolo diz: "Tomai toda a armadura de Deus." A panóplia, né? Panóplia, a armadura completa, todas as armas. A arma da verdade, a arma da justiça, a arma do evangelho da paz, a arma da fé, a arma da salvação e a espada do Espírito. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, para que nesse tempo difícil que nós atravessamos, tempos de crise em todos os âmbitos, nós sejamos vitoriosos como igreja do Senhor Jesus. Você como crente em Cristo, eu como crente em Jesus, e cada um de nós como igreja do Senhor.
Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.